Graça e paz, amados irmãos da Casa de Oração em Joatuba. Rodrigo aqui para apresentar para vocês a matéria que estarão estudando na Escola Bíblica Dominical sobre a história da igreja. Quando nós olhamos para o que tem descrito em Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13, nós vemos o Senhor falando a seus discípulos, dizendo o seguinte: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou o Senhor Jesus perguntando a eles: quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, estudar a história da igreja é estudar a história do povo de Deus, é estudar a história do povo do qual eu faço parte, é estudar a história do povo do qual você faz parte. Ao mesmo tempo em que a história da igreja é a história do meu povo, da minha família de fé, é também a minha história. Eu preciso conhecer essa narrativa porque ela formou e ainda continua formando a minha identidade como crente, a sua identidade como crente. A história da igreja é a minha autobiografia, é a sua autobiografia, é a autobiografia da igreja cristã em Joatuba, é a autobiografia da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso conhecer a história da igreja também, amados, para conhecer mais do Deus que atua na história. Lendo a história da igreja, não apenas a história descrita na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, mas quando eu olho para como o Senhor agiu no meio do seu povo, com misericórdia, não desistindo de nós, é maravilhoso. Roger Olson, ele diz que a história da igreja não é só a história de homens, mas também a história de interação entre Deus e o seu povo. Nós conseguimos, irmãos, ao ler cada um dos capítulos da história da igreja, a mão de Deus agindo, preservando, cuidando, disciplinando, fortalecendo o seu povo geração após geração. Estudar a história da igreja é ter o coração aquecido e a mente emergida na certeza que Deus permanece andando no meio de candelabros, como diz João em Apocalipse, no capítulo 1, verso 13, habitando no meio do povo e realizando grandes feitos. Amados, estudar a história da igreja é importante para descobrir as contribuições positivas e também ver onde erramos e como essas influências foram hoje absorvidas pela igreja em toda a sua trajetória. E talvez esse seja o motivo que mais me influenciou a fazer esse material que vocês têm em suas mãos. A estudar a história da igreja. Porque é importante que tenhamos curiosidade para saber sobre certas coisas e sobre crenças que nós temos ainda hoje. Ler a história do povo de Deus é saber como tudo começou, como foram as influências em cada período da história e vermos os erros e acertos do povo de Deus. Poder olhar para trás nesses quase 2000 anos de história e agradecermos a Deus por esse privilégio ímpar. Irmãos, nós adquirimos sabedoria quando olhamos para os acertos e repetimos, olhamos para os erros e não cometemos. Quando estudo a história da igreja, irmãos, nós nos tornamos mais sábios e nós crescemos em maturidade porque nós vamos aprender sobre esses erros e acertos. Nós podemos assumir, irmãos, que muitas vezes nós negligenciamos estudar esses capítulos da história e nós perdemos com isso. É importante que nós olhemos para o passado com uma sensação de graça, de agradecimento e também com temor, para que não cometamos os mesmos erros cometidos pelos nossos irmãos do passado. É importante estudarmos a história da igreja para preservar as bases essenciais da nossa fé. Ao olharmos sobre a história da igreja
e todas as fases pelas quais ela passou, nós observamos que irmãos e irmãs batalharam pela preservação da verdade, batalharam pela preservação da sã doutrina, batalharam para manter as bases essenciais da nossa fé. É importante notar como muitos irmãos não deram apenas seu tempo, eles deram a própria vida. Quantos desafios que a igreja enfrentou desde o seu nascimento. As heresias que surgiram, os falsos mestres que eles se levantaram, as perseguições, a sedução da cultura, o deteriorar do tempo que tem feito sobre nós. Nós podemos olhar para o passado com orgulho, vermos como Deus tem mantido, e essa promessa dele, lá atrás, no primeiro século, aos apóstolos, dizendo que tu és Pedro, e sob essa pedra, a pedra de confissão de Pedro, que o Senhor é o Filho do Deus vivo, nada prevalecerá contra a igreja. Quando nós olhamos, amados, e vemos que nós precisamos preservar essas bases, mesmo que custe o nosso sangue. É preciso, irmãos, estudar a história da igreja para termos a espiritualidade nutrida pelo testemunho de grandes homens e mulheres que serviram a Deus. Irmãos, William Carey foi um dos missionários mais respeitados da história. E o que fez que o seu coração se aquecesse para levar o Evangelho para as Américas, para grande parte da Europa, foi o diário de um outro missionário, David Brainerd. Quando nós olhamos para a história de John Wesley, o grande pregador, o grande pastor John Wesley, ele se converteu ao ouvir a leitura do prefácio que Lutero escreveu sobre o livro de Romanos. Grandes avivamentos da América aconteceram porque eles entraram em contato com jornais e revistas que traziam relatos de avivamentos anteriores e de como esses homens se debruçaram sobre a Escritura e transformaram a sua sociedade. Testemunhos são contagiantes. Quantas vezes nós olhamos testemunhos e ouvimos, isso aquece o nosso coração. A estudar a história da igreja, nós temos a nossa espiritualidade nutrida pelo testemunho de grandes homens e mulheres de Deus. É importante estudar a história da igreja para ter uma compreensão maior a respeito da igreja e do propósito eterno de Deus para nós. Nós precisamos ter uma compreensão global desde o primeiro homem que o Senhor levantou até hoje. A história da igreja é a coisa mais importante, amados, depois da Bíblia, para entendermos para onde Deus está nos levando. A grande mensagem das Escrituras é justamente percebermos uma verdade, a jornada ainda não acabou. É importante que olhemos, amados, para a história e percebemos que nós devemos contagiar a próxima geração com o nosso testemunho. A história do cristianismo não é antiga. Ela é sempre nova, porque em cada época ela precisa ser contada novamente. Não meramente porque em cada época um capítulo é acrescentado, mas porque há uma ação continuada dos eventos todos os dias. É porque em cada estágio, em cada página sendo escrita novamente, há uma marcha da humanidade e uma nova perspectiva da igreja é preciso ser adquirida. Irmãos, cada geração de historiadores pode dizer de seus predecessores que sem eles nós não podemos ser aperfeiçoados. Como diz o texto de Hebreus no capítulo 12. Amados, nós estamos agora escrevendo um novo capítulo da igreja. O Senhor tem usado homens e mulheres no meio de vocês que têm impactado pessoas com testemunho. A história da igreja continua sendo escrita e você é parte essencial dela. Que nesse período em que vocês aprenderão sobre a história de grandes homens e mulheres de Deus, que o coração de vocês se inflame com a certeza que o Senhor está usando você para escrever uma história e um testemunho maravilhoso, para contagiar a sua cidade, a sua nação e levar pessoas
a se dobrar diante do Senhor. Que Deus abençoe vocês, abençoe os professores, abençoe cada um e que vocês sejam contagiados pela maravilha que é perceber o Deus que age, o Deus que guia a história, o Deus que está sempre com o seu povo. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço de alguém aqui que ama profundamente vocês. Que Deus os abençoe.